Bem-vindo ao Clube dos 52. Esta é mais uma conversa com as várias personalidades que convidamos para assinalar os 10 anos do Observador e os 5 anos da Rádio Observador. Esta semana convidamos Adriana Cardoso. É professora universitária, é mestre em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, é gestora de processos de comparticipação e avaliação de tecnologias da saúde no Infarmed, mas é sobretudo conhecida no espaço público e mediático pelo comentário político, cofundadora da próxima geração, a primeira academia política apartidária em Portugal. Adriana Cardoso, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A este clube em que estamos a olhar para a próxima década. O que é que a sua geração, aquela que está agora a sair das faculdades, deseja-se entrar no mercado de trabalho, o que é que esta geração tem para conquistar? O que é que vos falta? Obrigada pelo convite e particularmente sobre estes temas que eu acho que são tão relevantes e importantes e poucas vezes permeiam para a comunicação social, portanto é sempre muito bom ter a oportunidade de falar dos mesmos. Eu não posso ter alguma perspectiva de representar as preocupações e ideias de uma geração inteira, mas evidentemente que a parte de ser professora universitária de pessoas que estão a sair agora mesmo da universidade e eu própria ter uma idade bastante jovem, o que eu verifico acima de tudo, e é uma grande preocupação que eu verifico na minha geração, é que foi-nos feito um pedido. Pediram-nos que, com um país altamente atrasado em nível de qualificações, que nós nos adiantássemos e conseguíssemos que o país se atualizasse. E nós fizemos esse esforço. Porque são a geração mais bem preparada do país, é isso? Sem dúvida. E nisso revê-se nessa geração. Sem dúvida nenhuma. E tendem sempre a dizer que, de facto, todas as gerações são mais preparadas do que a anterior, mas em números líquidos, comparado com o resto da Europa, nós nunca nos aproximámos tanto do nível de excelência de educação do que esta geração. Nós fizemos esse trabalho. E o problema é que, pós fazê-lo, quando nos encontramos na entrada do mercado de trabalho, nós não verificamos um país que tenha feito o salto do outro lado para que as nossas qualificações sejam valorizadas e que nos permitam ficar. Porque eu também ouço muitas vezes dizer que não tem mal nenhum dos nossos jovens ganharem mundo, eu concordo, mas o problema é quando somos empurrados para fora e não vamos para nos melhorar e qualificar. E eu fiz esse exercício no início deste ano, num auditório cheio de futuros alunos de ciências farmacêuticas, e perguntei-lhes quantos deles tinham a certeza que o percurso profissional deles não ia iniciar fora do país, e poucas pessoas no auditório, 300 pessoas levantaram a mão. Porque nós sabemos quais são as condições de trabalho no mercado de trabalho e sabemos, por exemplo, a concentração geográfica que essas oportunidades têm, que junto com enormes dificuldades de custo de vida que se verificam nas grandes cidades, pensar ou conceber com um salário bastante baixo relativamente à média europeia ficar em Portugal é sem dúvida uma preocupação da maioria das pessoas que eu conheço. Portanto, não estamos a falar de problemas de uma outra geração que lutou por direitos cívicos ou civis. Esses estão conquistados, talvez vamos ter tempo de certeza de ir para lá, mas tem a ver com condições económicas. É isso que falta a esta geração. Acima de tudo, condições económicas e não só, uma perspectiva, por mais que não existam, ou seja, por mais que cheguemos à conclusão que de facto não estamos no ponto em que queríamos estar, que existe vontade política e concertação entre os dois grandes partidos para que tal exista. Que exista uma... e para mim isto é a base do elevador social e da social-democracia, que é considerar que eu voto, eu vou a eleições, porque acredito que o meu voto, seja que para que lado tenda, é em pessoas que têm a mim e a minha realidade como preocupação. E em todos os estudos, e há dados muito claros sobre isto, justificam e mais do que deixam claro que não. Eu dou um dado sempre muito, muito rápido, que é muito interessante, que foi feito pela Fundação Gulbenkian. Todas as matérias legislativas, discursos, tudo o que tenha sido falado em sede da Assembleia da República em relação a matérias de futuro, que pode ir desde a sustentabilidade, a alterações climáticas, à sustentabilidade da segurança social, apenas 19% foi algo mencionado no campo lexical da juventude. Isto indica, eu não estou a dizer que a minha geração tem a RTV ligada todos os dias para se sentir representada, mas é um sinal. E é um sinal que dá que não é prioridade. E eu consigo identificar isto por uma grande razão, em primeiro lugar, que é a minha geração não é um bloco votante conciso, com reivindicações claras. É a principal razão. E é uma geração que não acredita nos políticos? Eu acho que, acima de tudo, e é importante também estabelecer isso, 85% dos jovens têm orientação política, o que significa que têm muito bem definido que, por mais que não tenham um partido definido em que votam, têm preocupações políticas e têm coisas que os preocupam e que consideram que podem fazer reivindicações políticas relativamente às mesmas. O que é que eu verifico, e nós verificamos, por exemplo, na próxima geração? Há um enorme descrédito na capacidade de acreditar que a política eleitoral
e os partidos políticos são capazes de responder a uma nova vaga de preocupações e de uma nova geração política, ponto primeiro. E aquilo que estão a ser neste momento todas as maneiras de orientação política de jovens, tudo indica isso. Nós temos, tragicamente, historicamente, uma sociedade civil muito frágil. Mas se eu sinto que há a geração que está a tentar fazer esse salto, é a minha. Saindo daquilo que é o nível político, partidário e eleitoral, mas passando para outros pontos. Vi pessoas saírem da próxima geração com ideias muito claras que queriam ser candidatos europeus. Tivemos um ex-aluno que foi candidato europeu pelo LIVRE, o Francisco Paupério. Mas também vimos alunos que saíram e criaram uma associação na sua zona porque queriam, por exemplo, aproximar na zona de Almada, os migrantes que lá estavam com a população a nível cultural. Portanto, querer acreditar e ter a ideia de que uma contribuição política não se resigna a uma participação eleitoral e partidária está cada vez mais a ser uma realidade para a minha geração. E mesmo com a renovação das lideranças dos partidos que estão na Assembleia, continuam a não conseguir falar tanto para os jovens? Continua a vir? Sim, eu acho que sim. Não quero dar uma referência temporal muito clara, mas não consigo resistir neste aspecto. Quando vimos o maior líder da oposição a recusar uma proposta de IRS jovem e querendo utilizar parte desse dinheiro para subir pensões, acho que diz claramente qual é que é a visão que tem para o país e para a minha geração. E há outro ponto que para mim é muito importante e é algo que eu converso muitas vezes, até com ex-participantes da próxima geração. Fechar jovens numa sala a falar sobre juventude dentro dos partidos e depois, quando forem crescidinhos, depois podem ir para o partido fazer política a sério, não é maneira de querer mais jovens na política. Ninguém se lembrou de fazer o consórcio de pensionistas de PS ou de PSD e de fechá-los numa sala a falar sobre pensões. Ninguém se lembrou de fazer isso. Portanto, a ideia de que, e todos os dados indicam o contrário, os dois grandes partidos estão a sangrar jovens no seu eleitorado. O que está pior é o Partido Socialista, mas o PSD não está muito melhor. E os partidos que estão a aparecer agora, desde a IEL ao LIVRE, a maior percentagem do seu eleitorado são jovens. Isso indica precisamente que uma nova forma de fazer política com ideias que eu não acho que ninguém pode dizer que a plataforma de Iniciativa Liberal ou do LIVRE é direcionada para a juventude, mas a maneira como a apresenta e como permite que as suas bases, que pessoas que são candidatas e que estão mesmo em posição de decisão e internamente no partido conseguem ter uma palavra a dizer sobre políticas públicas sendo jovens, é maneira de os trazer para a política. Ora, e como é que se trazem as mulheres não só para a política, mas para o espaço público? Há também essa geração, esta geração mais jovem está a conseguir ultrapassar obstáculos que outras gerações enfrentaram? Acho que existia um telhado de vidro que já foi ultrapassado em muitos aspectos. Foi? Acho que é um bocado como o buraco da camada de ozono. Está lá o buraquinho, mas pode-se fechar a qualquer momento e eu acho que o buraco já devia ter aberto muito mais do que aquilo que está. Qualquer mulher no espaço público pode dizer que é muito difícil e é muito mais difícil do que qualquer outro homem no espaço público. Eu não consigo... Qualquer que seja, generalizando, qualquer que seja a sua circunstância... Sim, sem dúvida. A maternidade, por exemplo, não é acho que é grande fator. Esse é o principal fator, e especialmente os partidos políticos é o principal fator, mas ser mulher a priori é logo uma desvantagem. E é por uma razão. Se tiver uma posição pública que permita que a sua imagem seja vista, a sua imagem é constantemente comentada. Porque estando num ciclo que por mais que consiga entrar, é um ciclo tradicionalmente masculino e é normal que as pessoas, fazendo parte de um ciclo, depois estendam convites, que aproximem pessoas que já conhecem, portanto aquele círculo masculino mantém-se e as mulheres quando entram porque estão em desvantagem numérica a priori é sempre difícil de quebrar, e porque nós também, e nesse aspecto eu tento combater isso a todo o momento, temos algum prurido e temos um grande síndrome de impostor que eu acho que muitos homens não têm, em, por exemplo, estar numa sala puramente masculina, nós temos a única mulher. Acho que existe muito esse prurido ainda. Eu não me identifico com ele e gostava que mais salas tivessem mais mulheres, mas se não existir uma primeira mulher a tomar a iniciativa de estar para que outra mulher se possa sentir representada, tal não é feito. Furar esse teto de vidro. Mas na maternidade, e para responder a isto que é mesmo muito importante, nos partidos, para mim, esta parte fica absolutamente premente. Para se avançar na vida e na escadinha político-partidária, é preciso ter disponibilidade para jantares a qualquer altura, reuniões a altas horas da noite, disponibilidade temporária enorme, e uma mulher que é mãe
não tem a mesma disponibilidade, não tem a mesma capacidade que um homem que é pai. Porque em Portugal temos uma maternidade e paternidade, mas neste aspecto uma maternidade que é muito focada na mãe. É perfeitamente normal e estabelecido que os nossos políticos tenham uma reunião ao fim do dia e vão, porque a criança fica em casa com a mãe. Não é igual quando é a mãe que tem que sair para ir ter a reunião. E uma das maiores provas disso mesmo é que nós temos 50 anos de democracia e mesmo agora falando-se numa possível candidata da ala da direita para Presidente da República, eu pergunto-me como é que não há mais. E como é que, por exemplo, tivemos um caso que foi numa altura muito conturbada, não é? De uma primeira-ministra portuguesa, mas foi uma janela temporária muito curta e foi por uma razão muito específica. E não foi eleita. Foi apontada, não foi sujeita a sufrágio. E todas as experiências que temos tido de mulheres a colocarem-se a eleições, por si só já são muito, muito poucas, mas tenho muitas dúvidas que o país estivesse pronto para uma mulher primeira-ministra ou Presidente da República. E vou dar um exemplo muito claro. A Alexandra Leitão, quando deixou em aberto que, claro, que me considero com capacidade para poder ser primeira-ministra, imediatamente foi: está-se a atravessar à frente do seu líder, como é que ela acha que tem capacidade, como é que isto é possível. Mas qualquer outra pessoa do partido que já fez essas declarações várias vezes quando lhe foram perguntadas, nunca existiu esse tipo de pergunta e de questão. Isso ficou mais difícil agora, e falamos até da imagem da mulher e a influência das redes sociais. Ficou mais difícil para uma mulher hoje em dia impor-se do que eventualmente no tempo de Maria Lourdes Pintacel, não? Eu acho, e eu nisto eu entendo alguma preocupação que as pessoas têm relativamente ao peso que as redes sociais, por exemplo, estão a ter. Mas eu vim de um meio profundamente desprivilegiado, sem acesso à elite política lisboeta e de uma área profissional que não indicaria que estaria no meio em que estou, e se não fossem as redes sociais e não tivesse iniciado a expor-me publicamente dessa forma, não tenho dúvidas que não estaria aqui. Portanto, é muito preocupante, mas é muito democrática nesse aspecto. E vejo muitas mulheres muito boas, com projetos muito bons. Diana Duarte, com a minha geração, começou aqui no Observador. O caso da Catarina Marques Rodrigues, que tem um programa inteiro em que traz mulheres muito boas nas suas áreas. O CEO é o Limite. Um conjunto de projetos que só foram possíveis exatamente porque as redes sociais existem. E também há outra capacidade que é muito mais fácil de identificar mulheres que são excepcionais. Portanto, já não existe desculpa. Não existe desculpa para painéis puramente masculinos em questões técnicas. Não existe. Não existe desculpa para, numa sala em conversação de matéria de políticas públicas, não existir uma mulher. Não existe desculpa para um painel de comentário não ter uma mulher. Não existe. Porque, a não ser que me consigam provar, e todos os dados dizem o contrário, que não existem mulheres qualificadas e com capacidades para estar, eu diria que é uma falta mesmo de procura e de tentar que estejam. E existe razões atendíveis para direitos como a lei do aborto estar com dificuldade em ser implementada e ser questionada? Sim. Até do ponto de vista político? Nós, acima de tudo, eu acho que nunca foi um tema consensual nas elites políticas e nos partidos em si, mas acho que o tema, pela sua premência, e ficou provado na altura do referendo, que por mais que seja um tema que mexe com direitos, liberdades e garantias e portanto fica à consideração de cada um dos portugueses, que mais não seja a ideia de que é um procedimento de saúde que muitas mulheres precisam e que tem que estar disponível no Serviço Nacional de Saúde, parece-me um preceito que é altamente aceitável pela sociedade portuguesa. E há também outro ponto que é importante. Portanto, é consensual, dirá que é consensual. Sim, que mais não seja nessa visão, que é, há um conjunto de circunstâncias em que uma mulher tem que poder ter direito a fazer essa escolha. Podemos depois escamotear o número de semanas, se deve ou não ter uma coisa que para mim não faz absolutamente sentido nenhum, que é um tempo de reflexão. Não gosta nada, no artigo que escreveu, não gosta, chama-lhe uma relíquia. Não, é uma relíquia histórica. Não existe nenhuma homologia, ou seja o que for, noutro tipo de processo legislativo da Europa Ocidental. É uma relíquia portuguesa. É uma relíquia portuguesa neste momento. É uma coisa que numa janela temporal de 2024 não faz absolutamente sentido nenhum, e que, dada a forma como são contabilizadas as semanas em Portugal, que prejudica muito a mulher no acesso, porque tem que esperar essas 2 semanas. Nós temos as 12 semanas contabilizadas, que são contabilizadas pelo fim da última menstruação que teve.
Há muitas mulheres que têm endometriose, outras patologias, que não têm uma regularidade de menstruação e, portanto, não conseguem fazer o cálculo a priori, por mais que quisessem utilizar a janela temporal que é pedida. O período de reflexão de 2 semanas com a incapacidade do Serviço Nacional de Saúde de ter geograficamente bem espalhado a disponibilidade para as mulheres terem acesso ao IVG ainda mais prejudica, e é uma noção muito paternalista de que uma mulher precisa de refletir mais sobre uma decisão que não é fácil de chegar. Acho que ninguém é para o aborto, nem as mulheres que o fazem, porque nunca é uma decisão fácil de ser feita, mas quando chega à mesma, não é uma mulher que precisa que lhe digam e que vá um bocadinho pensar para casa, porque se calhar podia pensar na situação melhor. Acho que é mesmo uma atitude excessivamente paternalista e nem é conservadora, em certo aspecto é muito reacionária do Estado Social, e eu nisso, e estando em 2024, não consigo perceber. Não consegue perceber. O que é que esta geração, quando tiver cabelos brancos, portanto não vai ser daqui a 10 anos, que é o nosso desafio aqui no Observador, o que é que ela irá dizer sobre si própria perante os desafios que tem agora? O que é que precisa de fazer para sentir que é a tal geração plena de que está, de que quer fazer parte? Eu, acima de tudo, e é uma das coisas com as quais eu me debato mais, eu gostava que esta geração visse os vícios que foram feitos pela geração política anterior e que pelo menos tentasse não os repetir. Que mais não seja não os repetir, que é para a outra geração que vier, que é a geração do meu irmão, da minha afilhada, não ter que estar a ter o mesmo tipo de conversas que eu tenho, não o faça. Todos nós, e muitas pessoas, e perguntam-me isto muitas vezes, estás num comentário político, gostarias de ter um papel político ou partidário ativo? Para mim, a minha resposta é sempre, e perguntam-me se é uma ambição, que é sempre a palavra que utilizam, é uma ambição. Alguém olhar para o serviço político público como uma ambição é já o problema a priori. Olhar para o serviço político como uma carreira é um problema a priori. Na não renovação geracional que nós verificamos, se nós entrarmos nela e entrarmos em espaços que depois nos perpetuamos nestes e não abrimos portas para que outras pessoas consigam estar, é um problema e é um prorrogar de problemas. E acima de tudo, tenho receio que, com tantos problemas que nós temos para resolver e não existindo disponibilidade do outro lado, do lado legislativo e político, de que as nossas preocupações sejam respondidas, que a minha geração se refugie nas outras formas de fazer política e que se impeça e se autocensure de aparecer e de querer estar. Isso para mim é uma das principais preocupações, porque eu costumo dizer que não nos vão abrir a porta, nós temos que garantir que a porta é escancarada, nem que seja à força. É que seja à força a meter o pé, a trancar a porta. Diana Cardoso, muito obrigada. Esta conversa passou a voar. Mais uma obrigada por ter vindo ao Clube dos 52, uma personalidade todas as semanas a olhar para o futuro.